saindo aqui da visita ao Anderson, realmente muito emocionado, né? Está muito fragilizado emocionalmente, situação difícil, a saúde dele. Passamos esse tempo aqui ouvindo, orando com ele, juntamente com os senadores que estão saindo aí. É triste ele não entender e não saber por que está passando por isso, né? Estamos indo, vamos. O Ministério Público já se posicionou a favor dele. E a peça do Ministério Público e as peças todas feitas em favor dele não justifica, né, a prisão dele. O cara entra num estado como ele entrou. Muito difícil a situação dele. Muito difícil, precisa de oração, muita oração do Brasil pela vida dele, porque de fato é uma covardia. Nós vamos falar hoje lá sobre a visita que 5 senadores hoje estivemos, né, no complexo prisional onde nosso querido amigo, ministro Anderson Torres, tá preso depois desses dias todos, né? Vocês se lembram da história? O Anderson, no dia 1º, foi nomeado secretário de segurança aqui do DF. Estou falando com vocês aqui de Brasília. Estava tudo organizado, não existia nenhuma informação de nenhum ataque, não tinha nenhuma ameaça. Organizou, até porque o efetivo do DF, a Secretaria de Segurança, é muito mais para organizar e fazer um bate-bola aí com as demais forças de polícia, Polícia Federal, Força de Segurança, Forças Armadas, enfim. E viajou, né? Ele hoje narrou lá, muito emocionado, inclusive. Viajou pela primeira vez, as filhas dele e a esposa dele fizeram uma viagem para fora do Brasil. O sonho das filhas dele, tem 3 filhas, era de conhecer lá o parque da Disney, e ele conseguiu então essa licença e viajou. E houve lá os eventos do 8 de janeiro, com os quais nenhum de nós concordamos, quando se trata de nenhuma manifestação violenta, depredação, quebra de patrimônio público, invasão, roubo, destruição. Ninguém concorda com isso, independente da ideologia, independente das posições políticas, partidárias. Ninguém concorda com isso, nem eu, nem você, nem ninguém, né? Com certeza. E então ele foi decretada, né, foi solicitado a ele na mesma hora, mostrando toda a boa vontade e demonstrando lisura e tranquilidade, pegou o avião lá nos Estados Unidos, voltou aqui para o Brasil, e assim que ele pousou aqui no aeroporto de Brasília, então ele foi preso. Eu não sou jurista, entendo algumas coisas de direito, porque a vida vai nos ensinando nos cargos públicos. Você tem muito acesso a advogados e Advocacia Geral da União, enquanto eu fui lá secretário nacional de pesca, então a gente acaba aprendendo um pouco do juridiquês, né? E tentamos visitá-los outras vezes, muito mais na questão humanitária, né? As pessoas, eu acho isso muito bacana, as pessoas, por onde nós passamos, nos perguntam: vocês, senadores, não podem fazer nada, você é senador da República, o Anderson. Então, como é uma questão judicial, nós, enquanto Senado, que é um poder legislativo, tem que aguardar realmente as decisões judiciais, né? Nós, então, 42 ou 43 senadores da República assinaram uma carta pedindo para o ministro Alexandre de Moraes liberar uma visita, porque nós não estávamos conseguindo, ele estava proibido de receber visitas, exceto familiares e advogados. E nós estamos desde que ele está preso, lá em janeiro, no início de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, que nós não conseguimos. E vocês sabem, eu trabalhei com o Anderson, Rogério Marinho, que é o líder da minoria no Senado, trabalhou com ele como ministro de Estado também.
todos servimos o Brasil no governo do presidente Bolsonaro. Estava demorando muito essa resposta, até que ontem, 17 horas, sexta-feira, onde a maioria dos senadores já viajaram para os seus estados para cumprir suas agendas, veio então a decisão, o despacho, de que o ministro Alexandre de Moraes autorizaria então visita de 5 em 5 senadores, até porque não tem como 43 senadores entrarem no complexo prisional, porque não tem espaço para isso, né? Então, pessoal, eu falo com vocês assim, diante de Deus, foi muito emocionante, porque o Anderson é um cara do bem, o Anderson, a gente conhece a história dele, conhece a família dele, e realmente ver o meu irmão Anderson naquela situação foi de arrebentar o coração, né? Assim que nós chegamos lá, nos abraçamos, e não tem como não se emocionar, até peço perdão para vocês. A gente está falando de um ser humano. Tivemos lá com o advogado dele, ele leu lá, né, que tudo contra o Anderson suposta omissão, suposto ataque antidemocrático, tudo suposição. E uma prisão provisória ou preventiva não pode demorar tanto tempo assim. O cara tá magro, o cara tá seco, barbudo. Eu sempre usei barba, mas o Anderson sempre estava, sabe, arrumado, barbinha feita. Então o cara assim tá detonado, né? Não tem como. E especialmente emocionalmente. Porque imagina que você, até 31 de dezembro, você combate crime, você combate pedofilia, você prende traficante, você apreende droga. O cara era chefe da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, era a maior autoridade, ministro da Justiça da República Federativa do Brasil. E 15 dias depois você é jogado numa cela, é jogado numa prisão, como se fosse um bandido. Então, é impossível não se emocionar, é impossível. Porque é uma questão, inclusive, humanitária, pessoal. Se o Anderson foi culpado, hoje a gente conversou lá, ficamos aproximadamente 2 horas, que é para não desorganizar lá o presídio, né? Os horários, a questão deles lá de organização. Então, ficamos aproximadamente 2 horas, chegamos lá. Eu fui o primeiro a chegar, cheguei 9h30, dormi super mal à noite, estava muito ansioso, porque a sensação de quem está numa prisão e que não recebe visita dos seus amigos, com certeza é uma sensação de abandono. E a gente nunca o abandonou. Nós nunca esquecemos dele, não tem um dia, sabe? Eu falo com vocês diante de Deus, não tem um dia que nós no Senado não lamentemos, não tentamos falar com os advogados para ver como estão andando as ações dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Apesar de, mais uma vez, eu não sou advogado, não sou jurista, mas entendemos que ele não devia estar nessa situação, pelo menos podia estar em casa, seja com tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, não tem problema. O problema é um cara que está sendo investigado ainda e teve a sua liberdade retirada. E aí que a gente sempre fala muito de liberdade. A liberdade é o maior patrimônio que nós temos. E nesses 3, já estamos hoje a 6 de maio, então conversamos muito com ele, choramos, oramos, nos abraçamos lá em diversas oportunidades, né? O advogado dele estava lá, os pais dele estavam na sala, a sala ao lado, aguardando o momento deles de entrarem também. A sua mãezinha também está com uma doença terrível, que é o câncer. Então imagina também uma mãe vendo um filho que trilhou uma carreira na segurança pública jogado dentro de uma cela. É muito difícil, pessoal. Então, o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer e temos tentado politicamente, junto com o presidente do Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, interlocuções, conversas, cartas, é realmente que a situação dele seja revertida pelo menos a uma prisão domiciliar até que se encontre. Não, o cara é culpado, o cara armou, o cara planejou tudo, é um sei lá o quê.
Ok, mas enquanto é suspeito, a minuta do golpe, o cara não estava nem dentro de casa. Você sabe lá como é que esse papel... Eu tenho documentos aqui, quantos de nós pega documentos, joga numa pasta, você está finalizando uma carreira no ministério, você junta papel e leva para casa, depois descarta o que presta, o que não presta, o que é importante, o que não é importante. Então, eu queria falar mais dessa questão humanitária, não quero politizar a questão, não quero também falar nem de mal de A, nem de B, mas realmente a situação dele inspira cuidados, especialmente a parte psicológica dele, né? O Anderson está muito abatido, o rosto dele barbudo, sabe quando o cara tá na lama, o cara tá detonado. Então são coisas que impactam muito a gente, não tem como você não se sensibilizar. E tivemos ali então, só para dar honra, né, às pessoas que foram ali, os senadores, né, eu, Jorge Seife, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Eduardo Gomes, do Tocantins, Márcio Bittar, do Acre, e Magno Malta, lá do Espírito Santo. Então conversamos com ele, falamos muitas vezes para ele: olha, Anderson, você não está sozinho, cara, nós estamos juntos, estamos trabalhando dentro das ferramentas que nós podemos, dentro das 4 linhas, respeitando as instituições, né? E vocês nos perguntam, e com razão: Seife, tá senador, tá ok, mas ele tá com outro poder tá investigando, ou julgando, ou analisando a situação dele. Isso não cabe, se dependesse da minha caneta, ou dos... Olha só, vejam como essa situação tá causando uma comoção nacional. 43 senadores, 42 ou 43, assinaram uma carta. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente que é Lula, tem gente que é Bolsonaro. Então já ultrapassou. Quando você alcança o coeficiente de acima de 41 senadores, já não foram 5 senadores, foi a instituição Senado Federal, que estava ali presente, prestando toda a solidariedade ao Anderson. Então, conversando, né? Conversamos muito com ele, demos palavras de força, lemos a Bíblia com ele, Salmo 18, o Magno lá trouxe uma palavra, o Magno, eu acho que ele é pastor, mas foi muito, muito bacana. Conversamos também com seus pais. Imagina vocês terem 3 filhas, só consegue ver uma por conta da limitação de idade para entrar no presídio, só uma pode visitá-lo, as 2 menores não conseguem. Então, eu falo com vocês, nós saímos de lá realmente moídos, sabe? Moídos. Então, temos feito aí todos os esforços realmente para que ele vá para casa, seja julgado, se cometeu algum erro, que pague por eles, mas não enquanto for suspeito. O advogado lá leu a peça para nós, explicando que realmente o tratamento do Anderson não está sendo um tratamento padrão da justiça, né? Ele disse, olha, já era para ter concedido um habeas corpus, citou outros casos de outras questões em todo o Brasil, em que a pessoa foi liberada até que se busque informações mais concisas sobre a prática ou não de crimes, ou crimes de ação, ou crimes de omissão, ou planejamento, terrorismo, destruição, seja lá o que for. Então eu queria... essencialmente, tem muitas pessoas me ligando, que a mídia noticiou, que hoje nós o visitamos, muitas pessoas me ligando. Eu realmente, no início da tarde, nós saímos de lá, era 12:00 e pouco, eu não tinha a mínima condição de falar quase nada, porque realmente não tem como, né? Mesmo sendo homem, amigo, senador, nós somos humanos antes de tudo, e não tinha clima para chegar para vocês e falar algo. Então, o que eu peço para vocês? O que eu peço, né? Respeitando a questão religiosa e as crenças individuais. Se você tem uma fé, tem uma crença, tem um Deus lá no céu, ore pela vida desse rapaz. Ore pelo Anderson Torres, pela sua senhora, Flavinha, pelas suas 3 filhas, pelos seus pais. A mãe dele tem câncer,
está sofrendo, está agravando a questão do câncer dela, porque não tem como uma mãe, né, ver um filho numa situação dessa e não sofrer mais, ainda mais uma doença terrível como essa. Então eu peço para vocês, orem pelo nosso irmão Anderson Torres, orem pelo homem, pelo ser humano, orem pela família dele. E nós, né, o meu compromisso, o nosso compromisso enquanto senadores da República, é realmente clamar a todas as instâncias do judicial, né? Outra coisa também que é importante ressaltar, a Procuradoria-Geral da União, se eu não me engano, a vice-procuradora Lindora Araújo já deu um parecer, né, pedindo, liberando a soltura, recomendando a soltura dele. Então, assim, não existem, assim, dentro, né, o advogado conversou conosco, não existe ali algum ingrediente que justifique a prisão dele. Não tem nada assim, não, ele tá comprovado, tá culpado, ele é suspeito. Então, até que você seja condenado, até que você seja um criminoso, um malfeitor, um fora da lei, você tem que ser condenado, trânsito e julgado. Como se fala, né? A justiça brasileira, ela é garantista, e a nossa Constituição Federal diz que todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. Assim diz, né? Assim é a conduta do judiciário. Então, até que se prove o contrário, até que se finalize as investigações, o Anderson Torres é inocente. Então, eu peço para vocês, agradeço as mensagens, eu não estou conseguindo ler realmente porque queria estar relatando isso para vocês, pedindo a oração de vocês, né? E nos comprometendo, enquanto senadores, eu, enquanto senador catarinense, representando o povo de Santa Catarina, que conhece o Anderson, sabe as ações dele, o diretor da Polícia Rodoviária Federal é catarinense, é o Vasques, trabalhou com o Anderson, fizemos muitos trabalhos juntos, eles me ajudaram muito na questão do seguro defeso, fizemos uma sala de segurança para começar a investigar os crimes do seguro defeso. Então eu conheço essa equipe, tive convívio diário com esse pessoal, tanto o Vasques quanto o Anderson, sei que são pessoas maravilhosas e tive a honra, o prazer de ir além. Conheci o Anderson na sua intimidade, íamos na sua casa, fazemos peixe lá, ele adora um caldinho de peixe, eu gosto muito de cozinhar para suas filhas, para sua família, né? Minha esposa, meus filhos o conhecem, então tínhamos um relacionamento de amigo, de irmão, fora da esplanada, fora do trabalho, fora do ministro da Justiça, do ministro da Pesca, nós tínhamos um relacionamento e eu sei a pessoa maravilhosa que o Anderson Torres é. Então, obrigado, orem por ele. Nós estamos trabalhando para que esse pesadelo termine o mais rápido possível, porque se merecesse, né? Ok, não merece. Se tivesse provas, ok, não tem prova. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí, um excelente final de semana a todos, e Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa população, e Deus preserve a nossa liberdade, os nossos direitos individuais. Essa é a minha oração hoje, pelo Anderson, pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Valeu. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.